Oi, amores! Vamos para a aula de hoje, matemática, e nós vamos continuar falando dos números decimais. Vocês se lembram que nós tínhamos aprendido sobre os números inteiros, que eram os números naturais, que a Pro sempre fala para vocês? Por exemplo, aqui, 1, 50, 2.345. Esses números representam inteiros, que poderia ser, por exemplo, uma casa, uma bola, um celular. E nós aprendemos também fração, que nós utilizamos para fracionar o inteiro, ou seja, dividir o inteiro em partes iguais. Lembra que a Pro falava para vocês? Vamos pegar o bolo, vamos dividir o nosso bolo inteiro em partes. Aí, no caso, nós dividimos em 4 partes, olha lá o denominador 4. E nós utilizamos ou consumimos 2 partes desse bolo. Então, a fração ali é representada por 2 quartos. E a fração também pode ser representada por números decimais, que são formados por uma parte inteira e outra fracionada, ou fracionária, que é uma parte do inteiro. Ah lá, nós temos esse número, 23 inteiros e 79 centésimos. Essa parte, centésimos, é a parte decimal, separada pela vírgula. Ah lá, aprendemos que os números decimais, nós usamos a vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária, que seriam os decimais. Então, o inteiro vem antes da vírgula e a parte decimal, a parte fracionada, vem depois da vírgula. Na fração que nós utilizamos para representar os decimais, o denominador, que é a parte de baixo, que indica em quantas partes foram divididas, elas são representadas assim, ó. 1/10, 1/100, 1/1000 e assim por diante. Vamos entender melhor utilizando então o material dourado? Vamos lá então, meus amores. Olhem ali o cubão do material dourado. Vamos dizer que o nosso cubão, ele representa o inteiro. Então, no caso, ele representa o número 1, que é um inteiro. E aí, eu posso pegar esse meu inteiro e posso dividi-lo em partes. Então, no caso aqui, nós podemos utilizar a placa. Lembram-se das placas? Eu tenho aqui 10 placas que representam esse meu cubão. Olha lá. As 10 placas estão representando o meu cubão. Então, eu posso dizer que eu dividi o meu cubão em 10 partes iguais. Agora, vamos fazer o seguinte. Como eu disse para vocês, eu peguei o meu cubão, dividi em 10 partes iguais. Se eu pegar uma parte do meu cubão, eu vou representar essa parte pela seguinte fração. 1/10. Então, 1/10 representa essa parte. Eu também posso pegar a minha placa e dividi-la em barrinhas. Olha aqui, eu tenho as minhas barrinhas que representam a divisão da minha placa, certo? 10 barrinhas vai formar a minha placa. Eu posso pegar também essas barrinhas e dizer que eu vou dividir o meu inteiro em barrinhas. Para eu dividir o meu inteiro em barrinhas e pegar uma parte dela, como eu vou representar essa parte? Então, essa parte da minha barrinha, eu vou representar em 1/100. Por que 1/100? Porque eu preciso de 100 barrinhas dessa para formar o meu inteiro. Então, essa é representada dessa forma. A minha barrinha, eu também posso dividi-la em partes. Olha lá. Estou aqui dividindo, certo? 10 cubinhos eu formo a minha barrinha. Agora, se eu pegar um cubinho desse para formar um cubão desse, como eu vou precisar dividir isso? Eu vou dividir o meu cubão em 1000 cubinhos. Então, esse cubinho aqui vai representar a fração 1
por 1000. 1 dividido por 1000, 1 milésimo. O que nós podemos concluir, então? Que nós podemos dividir o nosso cubo de várias formas e cada forma tem uma representação diferente na fração. Se eu observar aqui a fração 1/10, 1/100 e 1 milésimo, olhem o tamanho de cada parte que foi dividida. Vocês estão reparando que 1/10 é maior que 1/100 e que 1/100 é maior que 1 milésimo? Por isso que eu digo que a fração, quando eu estou comparando, quanto mais eu divido, menor fica a minha fração. Essas frações também podem ser representadas por números decimais. Vamos lá ver como fica? Oi, amores! Vamos fazer então agora a representação da fração em números decimais? Lembram da placa? A placa representa a fração 1/10. Como eu vou representar isso em números decimais? A barra aqui significa que é divisão. Então, eu vou pegar o número 1 e vou dividi-lo por 10. E aí, vocês me perguntam, 1 dá para dividir por 10? Sim, gente, dá para dividir por 10. Porque quando a gente faz a tabuada, a gente esquece. Mas a tabuada sempre começa com o número 0. E aí, eu vou fazer aqui a tabuada para vocês se recordarem. Olha lá, 10 vezes 0, 0. Então, a gente sempre esquece, mas a tabuada começa com o 0. E nós vamos utilizar esse 0, então, para fazermos a nossa divisão. Que número na tabuada do 10 é igual ou próximo a 1? O 0. Então, eu vou colocar 0 vezes 10, 0. 1 menos 0, 1. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho que continuar a minha divisão, certo? Então, eu vou acrescentar uma vírgula e acrescentar um número 0 aqui. Que número na tabuada do 10 chega próximo ou igual a 10? 1. Então, 1 vezes 10, 10. 10 menos 10, 0. Dessa forma, a minha fração em decimal é representada por 1/10. Vamos agora fazer a barrinha? A barrinha representava a fração 1/100. Vamos fazer essa divisão. Então, eu vou pegar 1 dividir por 100. 1 dividido por 100, na tabuada do 100, qual o número que chega mais próximo ao 1? É o 0. 0 vezes 100 é 0. 1 menos 0 é 1. Vamos continuar. Eu preciso agora colocar a vírgula e acrescentar um 0 aqui. Na tabuada, lá do 100, que número chega mais próximo ou igual a 10? É o 0 novamente. 0 vezes 100 é 0. Eu faço a minha subtração. E agora eu vou acrescentar aqui mais um 0, gente. Olha lá. Que número na tabuada do 100 é igual ou próximo a 100? O 1. Então, 1 vezes 100 é igual a 100. Eu descobri que a minha fração 1/100, ela é representada, então, através do número decimal 1/100, certo? E agora nós vamos fazer o cubinho. Lembram-se do cubinho? Ele representava a fração 1 milésimo. Vamos dividir também por 1000? Vamos lá? Que número, então, na tabuada do 1 chega mais do 1000 chega mais próximo do 1? 0 também. 0 vezes 1000 é 0. 1 menos 0 é 1. Coloco a vírgula e acrescento um 0. Que número também na tabuada do 1 chega próximo ao 10? Continua sendo 0. 0 vezes 1000 é 0. Sobra aqui o 10. Eu vou acrescentar mais um 0. Que número na tabuada do 1000 chega mais próximo ao 100? Continua sendo 0. Vou colocando meu 0. 0
vezes 1000 é 0. Faço a minha subtração. E agora eu vou acrescentar mais um 0. Então, a regrinha da divisão é que todos os números devem ser divididos e eu vou acrescentando zeros conforme a necessidade. Agora sim, que número na tabuada do 1000 chega mais próximo ou igual a 1000? O 1. 1 vezes 1000 é 1000, que no caso zera a minha subtração. Então, a minha fração aqui de 1 milésimo, ela é representada pelo decimal 1 milésimo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tenham entendido a divisão e bons estudos para vocês. Beijos, amores! Tchau!